Bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar de réguas, conforme eu tinha prometido na última vez que falámos. Antes, eu queria só pedir um favor, é o favor do costume, se subscrevem o canal. O assunto de hoje pode não ter interesse para vocês, mas futuramente pode aparecer alguma coisa que vos interesse e assim estão sempre em cima do acontecimento. São sempre avisados cada vez que eu publico um vídeo novo. Vamos então começar por esta régua, que é uma régua de 23 polegadas, que é uma régua muito comprida e que, como é fácil de ver, é a régua que nós utilizamos para cortar tecidos, tecidos compridos, tiras grandes tecidos. Mas para cortar várias tiras de tecido iguais, nada como esta régua, que é transparente, não é fácil de ver, mas já vamos ver com os tecidos. Ora bem, como é que nós fazemos para cortar várias tiras de tecido ao mesmo tempo? Temos aqui um tecido. Como esta régua tem umas ranhuras aqui com este comprimento, como este tecido excede o comprimento da régua, das ranhuras da régua, vamos dobrá-lo ao meio e vamos dobrar este também. Eles não têm a mesma largura, mas aqui para fins de exemplificação não tem problema. Este até o vamos dobrar em 4. Vamos acertar aqui em baixo os dois e vamos acertar a margem inferior dos tecidos. Vamos acertá-los bem um com o outro. Vamos acertar a margem inferior do tecido com a primeira linha azul que aparece aqui na régua. Ora bem, nós vamos pôr o 0 um pouco para lá da margem para termos a certeza que esta margem fica bem direitinha e é o nosso ponto de partida, porque a partir daí nós temos a marca de 1 polegada, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Portanto, a marca de 0 polegadas nós vamos pôr um bocadinho para lá do início do tecido, da margem do tecido, para termos a certeza que fica tudo certo. E enfiamos aqui a lâmina na ranhura e vamos cortar, utilizando a ranhura como guia. Como eu quero tiras de 3 polegadas, agora vou ao número 3, 6 e 9. E vou obter por acaso aqui o cortador falhou. Pronto. E aqui também um fiozinho que ficou por cortar. E como veem, de uma assentada, eu tenho estas tiras de 3 polegadas cada. Se eu tiver um quilt em que preciso de muitas tiras, esta é a régua ideal para as cortar. Elas ficam direitinhas, todas iguais. Agora, vamos servir-nos destas tiras para exemplificarmos outra régua. Que é esta. Que é a régua de 90 graus. E que tem, obviamente, como é um triângulo, tem esta diagonal que vai servir para nós cortarmos. As tiras de tecido têm que estar muito bem alinhadas uma com a outra. Esta régua vai ajudar-nos a fazer estas unidades. Eu já uma vez exemplifiquei como é que se faziam estas unidades chamadas half square triangle,
E eu faço-as por esse método é o meu favorito porque dá unidades muito direitinhas e com as medidas todas corretas. Este nem sempre, eu já vou explicar porquê. Mas eu, por exemplo, já fiz um trabalho baseado neste livro em que os half square triangles eram cortados assim como eu vou mostrar agora. Portanto, esta régua tem aqui uma marquinha no 1/4 polegada, tem aqui a linha indicando 1/4 polegada para depois fazermos a bainha. E então, vou colocar aqui a régua. E tenho um par de triângulos. Vou inverter a régua. E tenho outro par de triângulos igual. E assim por diante. Pronto, e cortaria até ao fim da régua e depois era só unir os pares de triângulos, que foi o que eu fiz aqui, por exemplo. Aqui, como tem aquele corte em cima, fica logo certo. Aqui sobra um biquinho que depois nós vamos acertar com uma outra régua que eu tenho, que é esta pequenina. Esta régua pequenina tem aqui a diagonal. Eu vou colocar a diagonal em cima da diagonal do quadrado e vou acertá-lo. Vou acertar os lados, a diagonal e vou cortar o excesso que houver, que aqui é este biquinho. Está exemplificada mais uma régua. Ora bem, continuando a usar as nossas tiras, temos aqui outra régua triangular, mas desta vez é uma régua de 60 graus. Ora bem, o processo que vamos utilizar é quase o mesmo. Vamos acertar aqui. Vamos cortar aqui. E vamos cortar aqui. Invertemos a régua. E cortamos aqui. E invertemos a régua e voltamos a cortar. E temos e podemos assim, às vezes não. Como vê, depois cozendo temos uma tira assim, de triângulos que podemos usar de diversas maneiras. Nós podemos depois fazer, por exemplo, fazer isto e temos losangos. Ou podemos fazer um hexágono. Aliás, esta já não chega. Vou-vos mostrar como é que se faria um hexágono. Portanto, os tecidos sobrepostos. Direito com direito ou avesso com avesso é a mesma coisa. E agora, para fazermos um hexágono, em vez de pormos a régua assim, poríamos a régua assim, por exemplo,
ou assim, para fazer maior. Depois invertíamos. Usando como referência as mesmas linhas. E fazíamos hexágonos. Assim, por exemplo, ou podemos alterná-los assim. Agora seguir-se-ia um cor-tijolo e por aí adiante. Portanto, como veem, conforme o sítio que eu escolhesse da régua, os hexágonos seriam menores ou maiores. Agora vou só mostrar mais duas réguas simples. Esta é uma régua retangular também para cortar tecidos, mas que para não termos que estar... Às vezes é preciso cortar só uma tira curta, e para não estarmos a usar esta régua tão grande que nem sempre é muito manejável, utilizamos esta mais curta. Depois temos aqui estas réguas de 6 polegadas e meia, que servem... Há muitos blocos tradicionais que têm como medida final 6 polegadas e, portanto, nós usamos a régua de 6 polegadas e meia para acertarmos os blocos antes de os pregarmos uns aos outros. Esta régua é a de Dresden Plate, que nós já conhecemos, eu já exemplifiquei, já fiz um trabalho com esta régua. Isto não é bem uma régua, é mais uma espécie de um molde que serve para fazer... Para cortar tecidos assim em conchinha, e que permite várias medidas. Por exemplo, uma concha com um arco com 10 polegadas, ou seja, entre esta ponta e esta distam 10 polegadas. O que nos permite fazer a conta a quantas conchas é que nós precisamos. Suponhamos que eu tenho um tecido com 50 polegadas. Então eu já sei que se eu quiser 5 conchinhas destas, eu tenho que marcar aqui a 10 polegadas cada. E já sei que vou poder fazer 5 conchas nesse tecido de 50 polegadas. Se o tecido tiver, por exemplo, 48 polegadas, eu venho aqui para as 8 e já sei que posso fazer 6 conchas nessas 48 polegadas e assim por diante. Este é a mesma coisa, mas é mais pequenino. Isto engancha aqui para prender e depois é só traçar a linha no tecido. E quanto a réguas, é isto. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que não hesitam em perguntar. Espero que continuem a acompanhar os meus vídeos, que eles continuem a ter interesse para vocês. E qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, deixem nos comentários. Eu só vos tenho a agradecer por isso. Um beijinho a todos. E até à próxima!